O que tiraram de você não terminou quando a porta se fechou. Há algo neste dia de 10 de julho que toca sua história com uma precisão que você sente no corpo antes de entender com a mente. E eu quero que você fique comigo, porque a restituição de Deus não começa quando tudo volta ao mesmo lugar, mas quando você para de chamar de perda o que ele já está cobrindo com propósito. Você percebeu sinais demais para continuar fingindo que nada aconteceu. E percebeu também que sua alma já não aceita a mesma explicação de antes. O que parecia apenas atraso carregava um nome mais profundo, e o que parecia confusão já vinha separando o que não podia permanecer sobre você. Hoje eu não estou falando para uma multidão, eu estou falando com você, porque existe uma devolução sendo preparada onde houve retirada, desgaste e silêncio. Você não foi esquecido no meio do que te arrancaram. Você foi preservado. E o que você vai ouvir aqui vai nomear os sinais, revelar o padrão, mostrar o que ficou escondido e colocar de pé dentro de você uma posse que talvez tenha sido adiada, mas não anulada. Você tem sentido isso em detalhes pequenos, que ninguém ao redor percebeu. Talvez tenha sido o despertar em horas estranhas, o peito apertado logo ao abrir os olhos, a sensação de que o quarto continuava igual, mas o ar não combinava mais com você. Talvez tenha sido o celular na mão em silêncio, a conversa que não preencheu, a mensagem que ficou sem resposta, a mesa de casa com a comida no lugar e a paz fora do lugar. Você olha para os mesmos objetos, a mesma pia, a mesma cadeira, o mesmo corredor, e ainda assim algo em você se recusa a aceitar que essa rotina seja toda a verdade. Seu corpo tem falado antes da sua boca, e sua alma tem respondido com cansaço, como quem carrega um peso que não recebeu nome. Quando você tenta explicar, a frase morre antes de sair inteira. Isso não me alimenta mais. É quase isso que você pensa em silêncio, quando percebe que o que antes parecia normal... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você, sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais, viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Agora soa vazio. E esse vazio não é prova de abandono. É prova de que alguma coisa em você amadureceu e já não cabe no que antes parecia suficiente. Há uma razão para essa percepção ter aumentado, e ela não é fraca nem confusa. O que se abriu em você não é apenas sensibilidade solta, é discernimento sendo limpo para reconhecer o que foi tirado, o que foi trocado e o que ainda está para voltar ao lugar certo. Deus não trabalha só com grandes viradas, porque muitas vezes ele começa pela inquietação que ninguém consegue apagar.
Você vê isso no modo como certas coisas perderam o brilho, como certas vozes ficaram secas, como certas promessas humanas ficaram pequenas demais para sustentar o que sua vida está pedindo agora. Não é que você virou exigente demais. É que sua alma já não aceita migalhas onde havia destino. Há sinais que não servem para te assustar, servem para te acordar. Há deslocamentos internos que não servem para te empurrar ao medo, servem para te mostrar que algo foi removido sem autorização do céu. E quando isso acontece, a pergunta deixa de ser: por que eu perdi? E passa a ser: o que Deus está me devolvendo depois dessa retirada? O contrato desta mensagem é este. Você vai reconhecer os sinais que já estavam ao seu redor, vai perceber o padrão que tentou te manter pequeno, vai entender a porta que permaneceu guardada e vai ouvir uma declaração que sela de novo o que o roubo tentou calar. Talvez você tenha sentido isso no carro a caminho do trabalho, no sinal fechado, olhando para frente sem realmente ver a rua. Talvez tenha sido no banho, quando a água batia e ainda assim a mente seguia presa em uma conversa antiga, como se parte de você ainda estivesse tentando recuperar algo que escapou das mãos. Existem momentos assim em que o corpo está presente, mas a alma está comparando o presente com aquilo que foi arrancado. A cadeira da cozinha, a luz da sala, o som da rua entrando pela janela, tudo pode parecer comum, e ainda assim você sabe que não está vivendo uma fase qualquer. Você sente que atravessa o dia com uma distância interna que antes não existia, como se o coração soubesse que houve um desvio no caminho. Isso não significa fraqueza, significa memória espiritual. E memória espiritual dói quando encontra coisas que já não pertencem ao novo tempo. É por isso que certas lembranças voltam sem convite, não para prender você nelas, mas para mostrar onde a perda aconteceu. O céu está usando o que você sente para revelar o que o seu olhar cansado já não queria admitir. Você não está imaginando demais. Você está percebendo demais para aceitar menos do que Deus já tem visto desde o início. Há também algo singular na sua maneira de sentir. Você não atravessa tudo da mesma forma que os outros, e por muito tempo isso pode ter parecido um defeito para você. Quando os demais seguiam falando, você notava o peso no ambiente. Quando os demais normalizavam a rotina, você percebia uma fissura escondida. Quando os demais diziam, está tudo bem, algo em você sussurrava que não estava. Esse tipo de percepção não nasce para te isolar, nasce para te orientar. Você foi moldado com uma atenção que carrega responsabilidade e não vaidade. Você lê o silêncio porque já teve de sobreviver ao silêncio. Você nota o que mudou no tom porque já precisou se adaptar a mudanças que ninguém explicou. E talvez por isso o seu peito tenha ficado tão cansado de explicar o óbvio, porque há uma parte de você que já aprendeu a carregar o não dito de todo mundo. Só que chegou o tempo em que essa sensibilidade não será mais usada para te fazer diminuir. Ela está sendo refinada para te devolver direção. O que parece excesso de percepção pode ser, na verdade, uma convocação para não aceitar mais o que te desgasta. A oposição começou de um jeito discreto, quase invisível. Não veio sempre como ataque aberto, mas como ruído, pressa, interrupção e distração espalhados dentro do cotidiano. Você abriu a agenda e viu urgências menores competindo com aquilo que realmente importava. Você olhou para pessoas, horários e compromissos e sentiu como se tudo tentasse te empurrar para fora do centro. O inimigo não precisa gritar quando consegue te cansar. Ele sabe que a alma exausta aceita atrasos que o coração desperto não aceitaria. E por isso, a sua semana talvez tenha parecido um labirinto de pequenas perdas de atenção, pequenas concessões, pequenos silêncios que foram acumulando peso. Quando você percebe, a mente já está justificando o que o espírito já sentia.
Talvez eu esteja exagerando. Essa frase aparece quando o coração está tentando defender a si mesmo de uma verdade incômoda. Mas o que Deus está te mostrando não é exagero, é clareza sendo recuperada no meio de uma névoa que quis ocupar o lugar da voz dele. Há uma história antiga que ajuda a enxergar isso sem transformar sua dor em espetáculo. José foi vendido, separado e levado para longe, mas a distância não cancelou o que Deus já tinha plantado nele. Em outras palavras, aquilo que parecia perda no momento ainda estava sendo conduzido para a preservação. Você talvez esteja vivendo algo parecido de forma diferente na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, na sua espera, mas o padrão é reconhecível. O que foi retirado de você não definiu o que Deus estava formando em você. A peça que faltou no quebra-cabeça não significou que a imagem inteira tinha sido destruída. Significou que havia um tempo em que a imagem ainda não podia ser lida por completo. E esse é um ponto importante porque a alma costuma chamar de rejeição aquilo que depois se revela como proteção. O que hoje parece ausência pode estar guardando você de uma permanência errada. O que hoje parece atraso pode estar impedindo uma identificação apressada com aquilo que jamais serviria ao seu destino. A pergunta, então, já não é se houve perda, mas se você está disposto a enxergar que Deus ainda escreve depois do corte. Se você ignorar o sinal, o ciclo tenta se repetir com outra roupa. Você volta a chamar desgaste de normalidade, volta a chamar medo de prudência, volta a chamar silêncio de paz. E é assim que a alma vai perdendo vigor aos poucos. Não por um grande desastre, mas por uma sucessão de concessões pequenas. O que não é nomeado vira hábito. O que vira hábito vira moradia. E o que vira moradia passa a parecer identidade. Você não foi feito para morar dentro do que apenas tolera sua existência. Foi por isso que os últimos dias talvez tenham carregado uma estranha insistência do céu, como se tudo em você estivesse sendo empurrado para reconhecer a verdade antes que a verdade fosse apagada pelo cansaço. Não há condenação nisso. Há convite. Há um chamado para não continuar cedendo ao que já mostrou o próprio limite. A devolução de Deus começa quando você para de negociar com a versão da sua história que foi escrita pelo roubo. E agora eu quero que você entenda isso com calma, porque o próximo movimento não é apenas sobre sentir, é sobre concordar com o que foi revelado. Se uma parte de você já reconheceu esses sinais, então há um pequeno gesto de concordância que precisa sair da sua boca para a escrita. Se as horas estranhas, o cansaço sem nome e a sensação de deslocamento falaram com você, escreva 888 nos comentários. Não como superstição, mas como um sinal simples de que você percebeu a confirmação e não quer mais fingir distração. Esse gesto não cria a verdade, ele apenas assina o que já tocou você por dentro. Agora volte para mim, porque o número só importa se ele abrir espaço para o que vem depois dele. O que vem depois é mais fundo do que confirmação. É o nome do padrão que tentou te manter preso ao mesmo tipo de perda. E quando você enxergar isso, vai entender por que tanta coisa parecia empurrar você para fora do seu próprio centro. O céu não está te chamando para um enigma, está te chamando para uma leitura mais precisa da sua própria caminhada. O problema nunca foi apenas o que aconteceu fora de você. O problema foi o quanto a sua alma aprendeu a sobreviver dentro do que acontecia fora de você. Houve um tempo em que você se adaptou rápido demais, calou cedo demais, explicou demais, e fez isso para preservar paz, pertencimento e algum tipo de chão. Só que o que salvou você numa estação pode ter começado a limitar você na estação seguinte. Talvez você tenha aprendido a diminuir antes de entrar na sala, a medir cada frase para não gerar conflito, a aceitar menos para não perder ninguém, a chamar de maturidade aquilo que era apenas cansaço de resistir. E não estou dizendo isso para te acusar.
Estou dizendo para te libertar da interpretação antiga. O padrão foi uma proteção, não uma sentença, mas o que protege por um tempo pode aprisionar depois de um tempo. É por isso que você sente uma espécie de choque interno quando tenta voltar para velhos arranjos. O seu espírito já não combina com a versão de você que tinha de se encurvar para caber. E essa incompatibilidade é santa, porque ela anuncia que algo está sendo desfeito para que algo mais verdadeiro apareça. Você consegue perceber esse padrão em detalhes do dia a dia. Ele aparece quando você se pega ensaiando respostas antes de falar, como se precisasse preparar o coração para não ser ferido de novo. Ele aparece quando você confunde quietude com desaparecimento, porque em outra fase a sua única segurança foi ficar em segundo plano. Ele aparece quando você se sente responsável por carregar o clima inteiro de um ambiente, como se o peso do silêncio de todos fosse seu. Isso cansa o corpo de um modo que quase ninguém vê. Os ombros ficam sempre um pouco mais baixos, a respiração fica sempre um pouco mais curta, a testa aprende a se fechar antes do tempo. Há uma sabedoria falsa nesse tipo de adaptação, e ela diz que sobreviver já é o suficiente. Mas Deus está te devolvendo uma verdade mais alta. Sobreviver não é o mesmo que permanecer inteiro. O que te sustentou não é necessariamente o que te conduzirá agora. E a diferença entre as duas coisas está começando a aparecer no seu peito como uma urgência serena. Quando o padrão é exposto, algumas relações também começam a mudar de lugar dentro de você. Isso não significa que você se tornou frio. Significa que você está discernindo com mais precisão. Há conversas que antes pareciam íntimas e agora soam drenantes. Há ambientes que antes pareciam familiares e agora te deixam menor. Há pessoas que continuam falando com a mesma voz de sempre, mas já não alcançam o mesmo espaço em você. Essa percepção pode doer, porque ela desmonta a ilusão de que tudo ao redor também estava em paz. Nem todo mundo celebra a sua expansão. Nem todo mundo entende o seu recuo. E nem toda insistência é amor. Às vezes, o que mais tenta te prender é o que mais se parece com cuidado. É por isso que você precisa de clareza, não de culpa. Você não está se afastando por arrogância. Você está aprendendo a proteger aquilo que Deus está restaurando. Há uma estratégia do desgaste que age como neblina em estrada de madrugada. Ela não destrói tudo de uma vez. Ela tira visibilidade aos poucos. Primeiro, ela enche o dia de coisas menores. Depois, ela faz parecer que tudo urgente é mais importante do que o que é verdadeiro. Depois, ela planta dúvida na sua memória espiritual, como se você tivesse inventado a própria direção. E quando percebe que você ainda está de pé, ela tenta cansar sua vontade até que você mesmo diga para si que não vale mais a pena insistir. O que você chama de desânimo pode ser uma sequência de interrupções calculadas. O que você chama de distração pode ser um empurrão insistente para fora do eixo. E o que você chama de confusão pode ser uma tentativa de apagar a linha que Deus já desenhou dentro de você. O combate, então, não está só no que foi tirado. Está no que tenta impedir você de perceber que aquilo foi tirado. O inimigo teme uma alma que reconhece a própria história sem distorção. Hoje existe um ponto de virada no seu espírito. Você não precisa mais discutir com o que já foi revelado. Você não precisa mais pedir licença para sentir o que sentiu. Você não precisa mais desculpar o que te machucou só para manter uma aparência de estabilidade. A verdade não precisa da sua defesa, ela precisa da sua concordância. E quando você concorda, o peso muda. Não some, mas muda. A respiração volta a encontrar espaço. A mente para de correr em círculos. O coração começa a deixar de lado a tese antiga de que tudo precisava continuar igual para ser legítimo. Não precisava.
Algumas estruturas precisavam cair para que a posse pudesse começar. Algumas portas precisavam parecer fechadas para você parar de chamar de casa o que era apenas passagem. E agora eu quero te levar para a imagem que melhor explica tudo isso, porque o que acontece aqui não é apenas uma ideia, é uma revelação guardada em forma de cena. Imagine um poço coberto no quintal de uma casa antiga. A madeira sobre a abertura parece comum para quem passa correndo, mas ela foi colocada ali para preservar a água, não para negar sua existência. O poço não ficou seco porque foi esquecido. Ele ficou coberto porque havia um tempo em que ainda não podia ser aberto. Você é esse lugar guardado, e muita coisa na sua vida pareceu ocultação quando na verdade era preservação. Houve dias em que você ouviu o vento batendo na tampa e pensou que era abandono, quando era proteção contra poeira, desordem e mãos erradas. Há histórias que só conseguem ser lidas por dentro, e a sua é uma delas. O fundo continua cheio mesmo quando a superfície parece imóvel. Você não foi esvaziado, você foi guardado. E essa imagem importa porque ela corrige a forma como você interpreta a sua própria demora. Não era vazio, não era esquecimento. Era guarda sobre uma profundidade que ainda não podia ser consumida por qualquer sede. Talvez você tenha se acostumado demais com a tampa, como se ela fosse parte da identidade do poço. Talvez tenha olhado para a sua rotina, para a sua expressão, para o seu jeito de responder às pessoas e achado que a cobertura já era a sua forma final. Mas a madeira sobre a água nunca foi a última palavra. Ela foi apenas uma estação de proteção. Isso muda tudo quando você começa a lembrar dos sinais que vieram nos últimos meses. Foi como ouvir pequenos sons de dentro, como água respondendo ao chão quando ninguém estava olhando. Foi como notar que o chão ao redor ficava mais úmido, onde antes parecia seco. Foi como perceber que a vida dentro de você não tinha cessado, apenas estava reservada. Essa é a diferença entre abandono e contenção. O abandono deixa apodrecer. A contenção preserva para o tempo certo. E Deus trabalha muito mais frequentemente com contenção do que com espetáculo. O que pareceu silêncio era, muitas vezes, o jeito dele manter intacta a fonte que os outros não sabiam honrar. Você também sabe o peso de ser coberto quando ninguém entende a cobertura. A parte de cima do poço vê poeira, sol e tempo. O fundo conhece a água, a frescura e a espera. Assim é com você. A superfície da sua história tem dias comuns, gente apressada, tarefas repetidas e contas a pagar. Mas por baixo há uma reserva que não se esgotou, mesmo quando o lado de fora parecia sem novidades. Talvez tenha havido momentos em que você se sentiu invisível até para si mesmo, como se sua capacidade de sustentar vida interior estivesse escondida sob camadas de rotina. E ainda assim, algo em você não morreu. A água permanecia, o poço permanecia, a promessa permanecia. Há uma diferença entre estar sem acesso e estar sem valor. E você precisa ouvir isso com nitidez, porque muitas feridas vieram de confundir os dois. O que estava coberto não deixou de ser fonte. Só estava aguardando mãos certas, hora certa e alma certa para ser novamente reconhecido. A oposição, no entanto, tentou transformar cobertura em identidade. Tentou fazer você acreditar que a tampa era o seu limite e que não havia mais nada a ser tirado dali. Tentou roubar sua expectativa, como se o fim da visibilidade fosse também o fim da utilidade. É assim que a desilusão cresce. Ela pega uma estação e a chama de sentença. Mas o poço nunca concordou com essa mentira. Ele guardou a água em silêncio. Guardou frescor para o dia em que alguém voltasse com sede verdadeira. Guardou profundidade para a hora da retirada da madeira. E o mesmo aconteceu com a sua vida em dimensões que talvez você só agora esteja percebendo.
Você não foi interrompido para ser negado. Você foi coberto para não ser drenado. Existe uma diferença imensa entre perder acesso e perder essência. O que foi tirado de você não tocou na essência que Deus manteve viva. O que foi coberto não foi cancelado. E o que foi preservado está agora começando a se mover em direção à abertura. Há momentos em que a cobertura começa a ranger antes de sair. Isso acontece quando a pessoa que estava presa ao antigo modo de existir já não consegue mais se contentar com a mesma leitura da própria vida. Você talvez tenha sentido esse ranger no íntimo quando algo em você passou a resistir ao que antes aceitava em silêncio. Não foi rebeldia vazia. Foi a água batendo na madeira. Foi a profundidade avisando que ainda estava ali. Foi o céu testando a sua disposição para reconhecer retorno onde antes você só via espera. E quando isso acontece, a alma precisa ficar diante da pergunta certa. Você vai chamar de normal a tampa que já não serve, ou vai admitir que chegou a hora de abrir espaço para aquilo que permaneceu vivo embaixo dela? O que está em jogo não é um capricho emocional, é uma restituição. É por isso que eu preciso te dizer para voltar para mim agora, porque existe uma frase que precisa ser escrita depois dessa abertura interior. Se você percebe que há algo dentro de você que está começando a se mover de novo, escreva: eu vejo isso nos comentários. Não para exibir entendimento, mas para confirmar que você reconheceu a água sob a cobertura. Depois escreva: volte para mim. O que vem agora é o começo da devolução pelo lado de dentro. O que começa a ser devolvido primeiro é a maneira como você olha para si mesmo. Você não está sendo chamado de volta para a antiga cobertura, como se tivesse de aceitar de novo o papel de quem se conforma com pouco. Você está sendo chamado para uma forma mais verdadeira de presença, onde a sua alma já não precisa se esconder para existir. Quando a tampa se move, o primeiro choque é perceber que o poço estava cheio o tempo todo, enquanto a superfície te fazia acreditar no contrário. É assim que alguns roubos funcionam. Não levam à fonte, levam à leitura da fonte. Por isso, a devolução de Deus inclui percepção, memória e coragem. Primeiro, ele devolve o sentido. Depois, ele devolve a firmeza. Depois, ele devolve a permissão interior para entrar novamente no lugar que parecia inacessível. Você pode sentir isso como uma espécie de alívio com peso, porque a verdade sempre alivia e confronta ao mesmo tempo. O que foi tirado de você não vai definir o que volta. O que voltou a ser visto vai definir como você caminhará daqui para frente. Existe uma luta sutil entre o que sua mente aprendeu e o que seu espírito já não aceita mais. A mente diz que você deveria se acostumar. A mente diz que é melhor não mexer em certas memórias. A mente diz que o coberto é mais seguro do que o aberto. Mas o corpo reage de outro modo quando a verdade toca de verdade. A respiração muda. Os ombros soltam um pouco. A garganta para de apertar em alguns segundos estranhos de clareza. Nesse lugar, discernimento e ansiedade parecem parecidos só até Deus soprar sobre a diferença. A ansiedade quer te manter na vigilância exausta. O discernimento quer te conduzir à obediência serena. A ansiedade gira em torno da perda. O discernimento enxerga a preservação escondida. E por isso você precisa aprender a ouvir o corpo sem idolatrar o medo. Seu corpo nem sempre está reagindo ao presente. Às vezes, ele está reagindo à memória do que foi tirado. Quando você entende isso, você para de se chamar de fraco e começa a se reconhecer como alguém em processo de retorno. Há pessoas e lugares que continuam falando com a linguagem da cobertura, mesmo depois que a fonte já começou a chamar por abertura. Você entra numa conversa e sente que precisa encolher de novo. Você atende uma mensagem e percebe que algo em você se contrai antes mesmo da resposta chegar.
Você atravessa um corredor, uma sala, uma reunião e sabe que há uma diferença entre apoio genuíno e presença apenas tolerada. Essa percepção não é crueldade, é discernimento amadurecendo. O poço não foi feito para ser julgado pela tampa, e você também não foi feito para ser medido pelo período em que esteve escondido. Há ambientes que amam o seu silêncio porque ele não questiona nada. Há relações que se acomodam quando você não reivindica mais o que é seu, mas a devolução de Deus sempre provoca uma reorganização. Algumas vozes perdem peso, alguns convites perdem força, algumas expectativas alheias começam a parecer pequenas diante daquilo que estava enterrado sob o costume. Isso dói sim, porque toda verdade reorganiza afetos, mas a dor da reorganização é muito menor do que a dor de continuar coberto para sempre. Há uma estratégia antiga que usa o cansaço como véu. Ela te faz correr atrás de coisas que não saciam, responder a demandas que não constroem e preencher a tarde com urgências que não têm relação com o seu destino. Enquanto isso, o fundo do poço continua ali, intacto, esperando um gesto de retorno. O que te rouba não é apenas o que entra em sua rotina. É o que se aproveita da sua fadiga para te impedir de descer de novo à profundidade. É por isso que você precisa parar de confundir movimento com direção. Nem toda atividade é avanço, nem toda insistência é fidelidade, nem toda ocupação é fruto. E quando você começa a ver isso, o seu ritmo muda. Você já não quer apenas sobreviver ao dia. Você quer reconhecer o que dentro dele está tentando te afastar da fonte. Há uma paz que só aparece quando a pessoa cessa de responder à tirania do ruído. E essa paz não é passividade, é governo interior. É assim que a tampa começa a perder autoridade. Houve um instante, talvez hoje mesmo, em que você percebeu que já não consegue voltar a chamar de normal aquilo que antes oprimia seu peito. Esse instante é a borda do milagre discreto. Não o milagre do espetáculo, mas o milagre da lucidez restaurada. É como se o coração dissesse: eu não quero mais viver só de superfície. E essa frase muda o destino de um dia inteiro, porque ela interrompe a lógica da repetição. Você não foi criado para bater na tampa para sempre. Você foi criado para beber da profundidade. Por isso, o que vem agora é menos sobre provar algo e mais sobre reconhecer o que já estava ali. A fonte estava guardada, o céu estava guardando, e você estava sendo preparado para suportar a própria abertura sem se perder nela. A próxima palavra precisa sair de dentro da sua identidade, não só do seu entendimento. Talvez você tenha passado tanto tempo respondendo ao que te faltou que quase esqueceu o nome daquilo que permaneceu. O poço não esqueceu a água não esqueceu a sede, o céu não esqueceu sua história, e você não precisa esquecer o que foi preservado só porque a cobertura te cansou. Há uma diferença entre querer sair da dor e querer voltar à sua origem. A devolução verdadeira não te devolve apenas coisas, ela te devolve eixo, ela devolve voz. Ela devolve a sensação de que você ainda sabe quem é quando ninguém está aplaudindo sua sobrevivência. Isso é mais profundo do que alívio. É retorno. E retorno exige marcação no coração. Se essa imagem do poço coberto e da água preservada encontrou você, escreva, estou pronto nos comentários. Escreva como quem reconhece que a tampa não é mais seu endereço. Depois volte para mim, porque a prontidão precisa se transformar em prática. E essa prática já começou no instante em que você concordou com a verdade. Agora, você começa a viver o retorno com gestos simples e concretos. Ao acordar, antes de pegar o celular, você pode fazer uma Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que.
e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.